Só alegria, cultivadores! Eu sou Adriano Nascimento, fundador do canal aqui Cultivando Variedades. Estou aproveitando aqui que o sol saiu de trás das nuvens, porque hoje até na estante estava chovendo bastante, ainda está um pouco nublado, olha. Mas o sol deu as caras ali, eu já aproveitei, já desci aqui nas minhas videiras para fazer mais um conteúdo para mostrar para vocês logo logo. E claro que esse conteúdo é nada mais, nada menos do que falar sobre videiras. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a poda que eu fiz de uma videira aqui. Mas essa poda foi a poda de formação. Então acompanha comigo aí o vídeo. Então essa videira aqui que já me acompanha há um tempinho, essa daqui é a Niagara branca. Essa videira vocês já conhecem ela muito bem. Mas é uma videira que continua dando um pouco de trabalho aqui para desenvolvimento, especialmente para a produção. Tem gente que planta a videira hoje, amanhã já está perguntando quando é que a videira vai produzir. Às vezes é muita paciência que a gente precisa ter, precisa dar muitos cuidados e às vezes até precisa ser substituída a planta. Bom, mas essa daqui eu ainda estou tendo paciência com ela, tá? Essa videira aqui, ela é a Niagara branca, como eu mostrei para vocês. Então, ela é enxertada. Aqui está o calo. Como dá para ver aí, é bem visível o calo, nessa parte aqui maior é a parte do calo. Então, essa videira, Niagara branca, ela é enxertada no cavalo 766. Essa videira foi a última que eu fiz o plantio aqui das variedades enxertadas. Olha aqui, novembro de 2020. Então, agora em novembro de 2023, essa planta ela irá fazer 3 anos. Então, significa que ela não é uma planta tão jovem assim. Mas eu vou mostrar como foi que ficou o resultado aqui dessa primeira poda de formação. Então aqui está o cordão do lado esquerdo, esporões com apenas uma gema, olha aí. Mas antes que você me pergunte o que são esporões, são esses ramos que nós deixamos aqui, olha. Deixa eu afastar um pouco aqui para você ver, tá vendo aqui que ele ficou curto? Então a gente também chama esse pedaço de ramo aqui, que ficou apenas com uma gema, de esporões. Então, às vezes, dependendo também da variedade, não é uma regra, mas na maioria das videiras, especialmente nesse sistema de condução aqui, espaldeira, que está essa videira, você tem aí a opção de fazer a primeira poda da sua planta deixando apenas uma gema. Então, essa é a dica para vocês. Agora, o outro lado aqui para eu mostrar para vocês também. Aqui é o braço do lado direito, que também está da mesma forma, com uma gema, os ramos que eu deixei aqui. Agora eu vou ficar de frente para a planta aqui, para vocês terem mais ou menos uma ideia aí de como foi que a planta ficou. Olha aí. Sistema de condução espaldeira, condução de cordão duplo. Já expliquei várias vezes para vocês o que significa uma condução de cordão duplo, né? Só para relembrar aqui. Condução de cordão duplo por quê? Porque no vídeo aqui dá para vocês verem que tem 2 cordões. Então, o tronco, um cordão conduzido para o lado esquerdo e outro cordão conduzido para o lado direito. Então, uma videira no sistema de condução espaldeira, ou seja, na vertical, com uma condução dupla. Condução para um lado, condução para o outro lado. Então, ficou desta forma aqui. Lembrando, primeira poda que essa videira está recebendo depois de formada. Geralmente, essa poda ela precisa ser feita como poda de formação e não poda de produção. Muito boa ficou a formação dessa videira, não foi? E fica também aí um incentivo para você. Se você tem espaço no sistema espaldeira para fazer essa condução de cordão duplo aqui, você pode fazer na sua planta. Mas qual o tamanho dos cordões que você pode deixar? Depende também do espaço que você tem. Se você, por exemplo, tem 2 metros, plantando a videira no meio, você vai ter um braço de 1 metro e um braço de outro metro. Se você plantar apenas em um dos lados, você vai ter um braço aí de 2 metros. Ou se você tiver um espaçamento mais curto, você vai deixar os braços do mesmo tamanho. A ideia é que se você tiver espaço para fazer condução dupla, plante a videira no meio e faça essa condução dupla. Se você tiver um espaço apertado, plante no canto e faça apenas uma condução de cordão simples, não vai ter problema nenhum. Mas uma outra dúvida aí, se as brotações futuras já vierem com uva, eu deixo ou eu retiro? Vai ficar a sua escolha, mas o que você precisa decidir é na hora que as brotações elas vierem. Se elas vierem com bastante vigor, não tem problema você deixar 1 ou 2 cachinhos para você provar. Até porque pode ser também a sua primeira videira, não é o caso da minha aqui. Sim, essa daqui vai ser ainda a primeira produção no futuro, mas eu já conheço essa uva, a Niagara branca. Mas se for aí no seu caso que você deseja provar essa uva para saber qual o sabor, como é que ela desenvolve, não tem problema você deixar 1 ou 2 cachinhos. Não vai roubar totalmente a formação da sua planta não. Mas se lembre que é uma poda de formação. Então o que nós queremos aqui é que essas gemas elas estourem, brotem e formem novamente essa planta.
Só que a ideia é que ela forme com os ramos mais vigorosos, bem mais desenvolvidos. Aí no futuro, talvez daqui a 4 ou 5 meses, antes da poda, eu vou preparar o solo, fazer uma nova adubação nessa planta e fazer uma poda de formação. Aí uma poda de produção. Aí sim essa poda vai ser um pouquinho diferente dessa poda de formação. Mas fica aí essas dicas para vocês também, se você está com uma videira nova, não sabe o que fazer. Então, primeira dica, poda de formação, uma gema, talvez seja necessário aí. Se for no sistema de condução latada, você pode fazer com 2 ou 3 gemas. Vai depender muito da variedade de uva que você tem. Se a variedade ela for enxertada, melhor ainda, tá? Mas lembre de sempre dar a nutrição que a planta precisa, dê água que a planta precisa. Se aí tiver como aqui, que está chovendo, mas agora fez um solzinho bom, eu já estou aproveitando para fazer esse conteúdo para vocês aqui, muito bom. Mas se tiver bastante chuva, não precisa se preocupar com a irrigação, mas lembre de dar a nutrição que as plantas precisam, tá? Fica aí essa dica para vocês. Você que não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal, continue assistindo os conteúdos, não deixe de participar com seu comentário e também de deixar sua curtida aí. Vou ficando por aqui mais uma vez, um abraço a todos e fiquem no aguardo aí do próximo conteúdo de Cultivando Variedades.